2 Pedro 3,18 está escrito assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Por quê, irmãos? Por quê que o versículo 18 começa com essa palavrinha muito simples? Antes. Por quê? Porque se você for ler o versículo 17, você vai ver que os homens estavam tendo uma conduta erradamente ou erroneamente na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse assim: antes de você querer seguir tais coisas ou tal maneira de viver, antes crescei na graça e no conhecimento. Nos dias do apóstolo Pedro diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nos dias do apóstolo Pedro, já tinha muitos homens abomináveis, homens inseridos no seio da igreja, que estavam prejudicando a obra. Por que o apóstolo Pedro disse isso aqui com tanta propriedade? Porque quando você abre lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que virão até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus já tinha falado para Pedro lá atrás que iria surgir muitos falsos profetas no meio da igreja. E esses falsos profetas, irmãos, iam ter comportamento de ovelha. Eles iam se apresentar como falsas ovelhas, apresentando como ovelhas. O que é ovelha? Ovelha é dócil, ovelha é mansa, ovelha é obediente ao pastor. Só que esses homens, no seu interior, eles eram lobos devoradores. Você quer conhecer uma ovelha, a diferença de uma ovelha para um lobo devorador dentro da igreja? Pisa no calo dele. Se você pisar no calo dele ou dela, ela ficar quietinho, é ovelha. Mas se você pisar no calo dele ou no calo dela, ela querer te matar, te estrangular, é lobo. Porque o lobo, irmão, só espera um momento para devorar a sua presa. Então, por isso que o apóstolo Pedro está dizendo assim: vocês não podem cair no engano dos homens abomináveis. Irmãos, parece que Pedro está dizendo para nós hoje agora, nesse exato momento: irmãos, cuidado. Tem muitos homens abomináveis hoje no século XXI. Tem muitos homens cruéis que não amam as suas ovelhas. Homens que amam é o dízimo das suas ovelhas. Homens que não amam as suas ovelhas, mas eles querem a lã, querem a carne e até mesmo o sangue das suas ovelhas. Cuidado com esses homens. Porque se vocês seguirem esses homens, vocês mais tempo ou menos tempo vão ver que eles são falsos e vocês vão descair da sua firmeza. Vocês vão decair da sua fé. Cuidado, meus irmãos. Então, antes de você seguir esses homens abomináveis, crescei na graça. O que é crescer na graça? É você crescer naquilo que Deus lhe deu, algo que você não merece, mas Deus te deu. Como que cresce na graça? Orando. Desde já eu quero parabenizar os irmãos que estão orando. Você está crescendo na graça. Mas você também não pode só orar. Porque se você só orar e você não estudar a Bíblia, você não vai
Quando a Bíblia diz assim, ó, crescer na graça e no conhecimento, a Bíblia diz assim, ó, você cresce como uma árvore, mas cresce com os dois lados, ou seja um crente equilibrado. Seja um crente equilibrado na presença de Deus. Você tem que ter a graça, mas você também tem que ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter a graça, o seu poder, a autoridade do Espírito Santo, mas você também tem que ter o conhecimento da palavra para você ensinar as pessoas, para você ensinar o seu vizinho, para você ensinar a sua família, para você ensinar os seus parentes, para você ensinar os seus amigos. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Então você tem que ser equilibrado. Vamos mais um pouco. Alguém tem alguma pergunta daqui? Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar perguntando. Vamos abrir um espaço aqui. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Então vamos mais um pouquinho aqui. Vamos lá para João, Evangelho de Jesus segundo o Senhor João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo de número 6, versículo de número 68. Aqui eu vou mostrar-nos que tem muitas pessoas equivocadas com Jesus. Tem muitas pessoas pensando que Jesus mudou. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele não muda. João 6,68 está escrito assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Uma pergunta. Tu tens a palavra da vida eterna. Neste versículo aqui, os discípulos de Jesus ouviram um sermão duro. O sermão foi tão duro, irmãos, que a Bíblia chega a relatar no versículo 50, 60, nós dizendo, um dos discípulos ouviu o sermão e disse: duro é este discurso, quem pode ouvir? E os discípulos ouviram o discurso e muitos deles não permaneceram na presença de Jesus. A Bíblia diz que muitos discípulos foram embora, abandonaram o ministério de Jesus, abandonaram Jesus no meio do caminho. Aí Jesus viu que aquilo que estava acontecendo, e os seus discípulos falaram que o discurso estava duro. Aí Jesus foi e falou para eles: olha, disse-os aos 12: se quereis vós também retirar-vos, pode ir. Ou seja, Jesus não mudou o discurso por causa dos discípulos. Jesus não mudou a pregação da sua palavra por causa daqueles que estavam ouvindo. Mesmo que os discípulos achou que foi duro e alguns abandonou, Jesus ainda disse até para os 12: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Foi por isso que Pedro disse: mas para onde é que nós vamos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Você sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Jesus não se importa com a multidão. É engano meu, irmãos, é engano seu pensar que Jesus está importando com a multidão. Jesus está se importando com aqueles que estão seguindo Ele de verdade. Jesus está se importando com aqueles que deixou tudo lá para trás e hoje está seguindo Jesus. Com esses, Jesus tem compromisso. Porque quando você abre a Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quiser, não é obrigado, é condicional. Se quiser vir, não é obrigado. Se você não quiser, pode ficar do jeito que você está. Mas se você quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não são
São só aqueles que estão negando a si mesmo, que estão carregando a sua cruz e estão seguindo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que todos aqueles que estão seguindo Jesus com fidelidade, pode até estar sofrendo, passando lutas e dificuldades, mas você tem uma paz no seu coração, você tem uma alegria no seu espírito que ninguém consegue explicar, o gozo que você tem na sua alma. Então vale a pena você permanecer na presença de Jesus. Jesus não está importando com a multidão, Jesus está se importando com a qualidade dos crentes que estão servindo a Ele com fidelidade na sua igreja. Então não se preocupe, irmãos, com a multidão, se preocupe com a qualidade que você está vivendo a vida na presença de Jesus. Isso é que importa. Amém? Amém. Vamos mais um pouco então. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Nessa noite eu quero encerrar esse primeiro tópico dessa série de ensinos falando a respeito da palavra. Mas vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Qual palavra é esta? Esta aqui que está em minha frente, esta aqui que está aí nas suas mãos. Essa palavra, primeiramente, ela é fiel. Nós, como seres humanos, podemos até ser infiéis, podemos até prometer e não cumprir o que prometemos, mas essa palavra aqui, ela é fiel. E outra coisa, digna de toda